Então, bora lá, gente. Indo aí para os finalmente. Agora a gente vai falar o quê? Depois de tudo isso que a gente viu, nós vamos falar de cultura de bem-estar como sistema organizacional. Porque não adianta eu só trabalhar com emoção positiva, não adianta só trabalhar com engajamento, eu tenho que ter uma cultura. Eu fiz uma formação, não sei se alguém conhece, na crescimento do Barrett, da Barrett Model de diagnóstico de cultura e tal, é um processo super bacana, e a gente vê isso, né? A gente vai a fundo na questão da cultura e a gente vê que é um sistema. Se eu não mexo no sistema, a coisa fica incoerente, fica esquizofrênico. Não adianta eu colocar Dani, um você tem muro. como mandar esse curso para gente? Mandar um link, Vou alguma anotar coisa? aqui, peraí. Esse curso é importante, como eu pego as empresas às vezes, Carla, eu inicio ou trabalho as empresas que têm muitos anos de empresa, é ótimo, né? Carla, qualquer coisa, depois você me chama e a Chamo, Dani. gente troca, tá? Eu Bom. falo do curso, falo como que é. Se qualquer coisa, eu entro numa parceria aí, garota. Ó. Ô, Dani, vamos lá. Já network aí, negócios, estamos É isso aí. junta, né? Mas eu mando sim, viu? O curso para quem tiver interesse, eu mando, é sensacional a metodologia de mapeamento de cultura, tá? Não adianta eu colocar um mural de gratidão e a liderança não ser capacitada, né? E ter aí conflito interpessoal, ter assédio moral, ter condições de trabalho que não proporcione essa questão de ter uma cultura, um sistema, né? Então, quando eu falo de uma cultura de bem-estar como sistema organizacional, eu falo de conjunto de padrões estruturais que regulam como o trabalho é vivido no cotidiano organizacional. Eu não falo de ações pontuais, mais uma vez, é meu medo, né? Meu principal receio é quando a gente sai, principalmente RH, a Fabi, sabe, a Bruna, quem mais é de dentro da RH? A Cibele, a Laude, Nai, Andresa, Thay. A Gente, quando a gente Ohana. está, a Ohana, quando a gente está dentro do RH de uma empresa, às vezes a gente tem ideias brilhantes sozinhas e às vezes os outros têm ideias brilhantes para a gente, né? Então, chega e fala: vamos criar uma sala de descompressão aqui, com aqueles puff, videogame que eu já falei, com não sei o quê. Aí a gente fala: Senhor, se não chega e fala assim: vamos criar uma biblioteca e papapá. Todas essas ações são ok, são legais, não é que eu sou contra ações que vão distrair, que vão promover de fato uma descompressão, mas se eu não mexer no sistema, vira até piada, e eu detesto virar piada. Eu gosto de fazer piada, mas não gosto de virar piada. Então, todas as vezes que acontecem essas coisas, eu trabalhei numa empresa, a Paty conhece, que era assim, não tinha a Ana, nossa, Ana, você ia adorar, porque você ia ter trabalho assim por umas 3 vidas, não era nem para anos. 3 vidas consecutivas. A empresa tinha critérios mega duvidáveis de segurança, né? O pessoal trabalhava sem um equipamento de proteção adequado, poeira de tipo câncer, entendeu? Aquele pó que vai morrer em 3 meses, um negócio assim, caía água dentro do refeitório, e tal. E aí, vamos fazer uma palestra de bem-estar, vamos colocar uma biblioteca, vamos... Nossa, eu olhava para aquilo e falava, gente.
eu não vou fazer nada, porque isso aqui vai virar uma piada, um negócio que a gente vai virar meme numa situação dessa. Então, eu tenho que trabalhar no sistema, por isso que amanhã a gente vai trabalhar na estrutura, assim, no cerne organizacional e não na superfície. Né? Então, eu tenho que entender que a cultura de bem-estar ela se manifesta na forma como decisões são tomadas sob pressão. E aí a gente já vai pensando aí alguns exemplos, já vai entendendo. Como os erros são tratados, segurança psicológica. Eu estou aqui com a minha cola, ó, dos riscos psicossociais e a questão da insegurança e ameaça. Ah, tem aqui também, meu Deus do céu. Coloquei aqui. A insegurança e ameaça, segurança psicológica é uma condição de trabalho. A gente vai entender que tem diferença entre risco e condição de trabalho, mas é uma condição de trabalho que pode gerar o risco psicossocial. Então, como os erros são tratados? Como os conflitos são resolvidos? Ou não, né? Ou não são, ou são expostos, né? Tem gente que faz exposed das pessoas, exposed de conflito, ou como os esforços são reconhecidos. Isso tudo é estruturante em uma cultura de bem-estar. Lembrando que uma cultura de bem-estar, ela previne o risco psicossocial. Então, ela vem após o diagnóstico, eu faço o diagnóstico e depois eu faço o planejamento da cultura de bem-estar. Tá? Ela é consequência de um diagnóstico que é feito em parceria com saúde e segurança do trabalho, com aí entra engenheiro de segurança do trabalho. Não é só o RH sozinho, ou um consultor que não seja consultor de saúde e segurança do trabalho, não tem como fazer esse trabalho sozinho, tá? Agora, a, a programação depois do diagnóstico, né, ainda em parceria com saúde e segurança do trabalho, aí o RH tem a maior responsabilidade em fazer esse planejamento, em fazer essa proposta, em validar junto com a equipe de saúde e segurança do trabalho. Por isso que o RH e consultores têm que estar capacitados e não são coisas rasas. Né? Essa formação foi pensada para que vocês se aprofundem nas causas e não só na superfície. Ah, tem assédio moral e sexual. Ah, vamos dar palestra. Palestra é uma parte da situação, né? Palestra, por exemplo, tem muito assédio moral por pressão de prazo. Vamos dar uma palestra para os líderes. Vai resolver? Não vai. É uma ação de um programa que eu tenho que ver o quê? Como é que está a definição de metas estratégicas? Como é que está a gestão do tempo? Como é que está o desenho desse trabalho? As pessoas estão engajadas porque se não estiverem, elas vão ter muito esforço com pouco resultado. Entenderam por que que a gente viu tudo isso até agora? Porque está tudo correlacionado. E aí a gente tem que entender que existe um conceito que chama sustentabilidade humana. Na cultura de bem-estar, eu preciso pensar e preservar e criar sustentabilidade humana, que é o quê? Capacidade da organização de gerar resultados sem consumir, eu adoro isso aqui, sem consumir psicologicamente as pessoas no processo, ou seja, sem destruir recursos cognitivos e emocionais. Não tá bom não, Davi, o microfone? Tá baixo? Ah, e agora melhorou? Tá bom? Então, isso é a base da performance sustentável. A cultura de bem-estar tem que considerar essa sustentabilidade humana. Tem uma pesquisa que eu trouxe para vocês que eu achei assim.
Super interessante. Estudos do Centro de Pesquisa de Bem-Estar de Oxford, né? O bem-estar aparece como antecedente causal e não consequência do desempenho sustentável. Ou seja, o bem-estar não vem depois, ele vem antes. É tudo aquilo que a gente já falou, todos os dados que a gente já olhou antes. O bem-estar, ele causa o desempenho e não o contrário. A desempenho é que você vai se sentir bem e você vai ter bem-estar. É o contrário. Empresas que maximizam performance no curto prazo, à custa de exaustão, estão na prática consumindo seu próprio ativo produtivo. Olha que coisa séria. Não é sustentável a longo prazo. O que vai acontecer? As pessoas vão sair, vai ter um aumento da rotatividade, ou um aumento de CDF, ou um aumento de tudo que é infração de risco psicossocial por conta dessa exaustão de curto prazo e excesso de produção, que é também carga excessiva de trabalho, né? Que é tá aí uma condição de trabalho que pode gerar um risco psicossocial. Eu lembro, e quem não tem exemplo, né? Todo mundo tem exemplo disso, mas eu trabalhei numa empresa quando eu era bem mais jovem, que estava dentro das 100 melhores para se trabalhar no Brasil. E aí você fala, uau, né? Great Place to Work, aquela relação lá, e a empresa tinha um selo, tinha tudo. Quando eu passei no processo seletivo, eu falei, mamãe, venci, né? Venci na vida, tal. E aí eu cheguei lá e o que que acontecia? As pessoas da produção viravam os turnos, elas faziam turnos assim praticamente 24 horas, fazia primeiro e segundo turno, elas dobravam o turno, né? Primeiro e segundo, ou segundo e terceiro, todos os dias, só que tinham práticas de bem-estar, se eu posso falar assim. Eu nem sei como falar, porque tinha aniversariante do mês com bolos e salgadinhos e não sei o quê. Ó, a Joyce, ó. Joyce é de, né? Cair alguma coisa daí de alguma outra coisa. Mas, olha, tinha bolos e salgadinhos das melhores docerias da região. Tinha eventos de celebração de 5 anos de empresa com jantares sabe? E aí as pessoas tinha era sabe aquela televisão de cachorro, né, que fica todo mundo fica ali, ou a cenourinha pendurada ali na frente, e na verdade é isso, famoso para inglês ver sem efetividade. Meu Deus do céu, Nai, que judiação, papai, porque o RH fica no meio disso aí, dessa palhaçada, o RH ainda tem que fazer, né, Nai? Olha, eu como RH lá no meio dos eventos. Eu era responsável por eventos na última empresa. Meu Deus, que E mico! aí, eu tinha pelo menos um evento por semana. Pelo menos um evento por semana. Tinha Meu Deus! aniversariante, tinha sexta-feira feliz, tinha aniversariante, tinha tempo de casa, Não, tinha. Não, era sexta-feira feliz eu adorei. sexta-feira feliz. E, Sexta-feira e, feliz. e chicote na lomba do povo. E assim, É assédio, pão e festa, né, gente? total. Mas isso é desde Roma. Pão e Pão e circo. É festa. pão e circo. Era pão e circo. Eu falava Era isso, total pão e pão e circo. Eu circo, sempre pão e falei. circo. Eu sempre falei. Agora com a NR1, gente, Aquilo era essa é a bizarro. notícia boa. Com a NR1, esse pão e circo aí vai ter que se regulamentar. Eu sei, gente, que não vai ser agora, imediatamente. Eu sei que o governo também não consegue fiscalizar tudo, mas a gente pelo menos tem alguma regulamentação. Então, é coisa que antes, assim, tem muito CDF.
Legal. Tem, olha, vai ter denúncia no Ministério do Trabalho, tem processo, mas agora a coisa ficou mais estreita. Então, a cultura de bem-estar não é evento, não é dar PIN só, né? Encher o peito do povo de PIN e, por outro lado, dar dinheiro para pagar os tarja preta, porque é isso que acaba Dinheiro acontecendo, né? adequado, pagar o salário em dia, tem que fazer uma copa adequada para as pessoas comerem, tem que respeitar de forma adequada na hora de passar uma mensagem, tem que estar o ambiente Gente, limpo. São coisas básicas que às vezes as pessoas não fazem, né? Carla, isso, quando a gente olha, eu nem trouxe um slide só com fator higiênico e fator motivacional do Herzberg, a teoria, nós temos a teoria motivacional do Maslow, que é a pirâmide das necessidades, e a gente tem a teoria motivacional do Herzberg, que de um lado ele coloca fatores higiênicos e do outro lado fatores motivacionais. Os fatores higiênicos são fatores que não motivam, mas que se eu tirar, a pessoa vai estranhar, mas eles por si só não motivam. É esses fatores, alimentação, é, dignidade do espaço, não chover dentro da cabeça dos, dos São coisas colaboradores. simples, não são umas coisas. Não dá para comer no meio da mercadoria, né? Tem que comer no Então, espaço. minha gente, Isso é isso. isso é básico, é fator higiênico, não é fator motivacional. E aí, se eu não tenho o higiênico, como que eu vou falar do motivacional? Primeiro, Para que que eu se, vou se fazer o bolo de comemoração do aniversário do mês? Para, sabe? Alguém que tenha um nível de criticidade maior vai começar a ver que está incoerente isso aí, tá? E está bastante, né, incoerente. Então, a gente ainda hoje, muitas empresas têm uma lógica extrativa ou extrativista, que é foco na entrega do curto prazo, transferindo, né, o custo disso para os indivíduos, para a família e para o sistema de saúde. Por que que o governo está aí com força total na NR1? Porque é muito, o sistema de saúde está sendo sobrecarregado com doenças psíquicas. Tais. Isso mesmo, hein, Tais, isso mesmo. Se Eu você sou for, da área da farmácia, eu sou farmacêutica, né? Então, a gente vê o crescimento do consumo de medicamentos desse tipo e as pessoas chegam na farmácia com problemas psicológicos, é enorme, 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 enorme e medicação assustador, controlada, assustador, tanto que tem assustadora. colaboradores na farmácia que apanham dos clientes. Ah, eu vou até anotar aqui que eu preciso mandar o artigo para vocês. Mandar artigo de correndo exaustos, aí eu acho. Tá, anotei aqui no meu bloquinho de notas. Mas é isso, né? Essa lógica, o que que acontece? Daqui a pouco não vai ter sustentação. Lembra da sustentabilidade humana? Eu estou quebrando as pessoas aguentam por um tempo, mas daqui a pouco não aguentam mais. E como o sistema de saúde está sobrecarregado, o governo tem que agir e agiu. A resposta foi o risco psicossocial explícito na NR1. Que não é que não existia, tem NR17, tem outras NRs, mas agora está assim, ó. Ah, empresas, cuidem disso, porque eu, como governo, não estou conseguindo dar conta. Olha o nível que chegamos em termos de saúde mental. Resumindo, é mais ou menos esse o negócio. Então, a ideia é. Pessoas servem empresas, mas o que nós temos que chegar é uma parceria, né? É um equilíbrio entre essa lógica que derruba a inovação, que aumenta o erro, por quê? Por falhas de exaustão cognitiva.
as pessoas estão exaustas cognitivamente. Então, a gente tem que ter essa mudança, essa inversão, né? Rigidez adaptativa, incapacidade de mudança, né? E perda do sentido. Toda essa lógica extrativa faz com que isso aconteça. Pesquisas mostram que sistemas que extraem mais energia do que devolvem, não é que extrair energia está errado, faz parte do jogo, né? A gente não quer aqui demonizar empresas, faz parte do jogo ter essa extração de energia em pagamento do seu salário, tem a troca, a retribuição, mas quando a empresa extrai mais do que ela devolve, elas entram em colapso. No trabalho, essa energia é emocional, cognitiva e relacional. E a gente vê empresas, vocês trabalham em empresas e têm contato com empresas, que a mão de obra é altamente especializada, que eu não consigo achar ali. Tipo, a pessoa saiu, igual tinha antigamente, né? A pessoa saiu, tem 100 na fila para entrar no lugar. Quem trabalha com recrutamento e seleção sabe que tem vagas que, pelo amor de Jesus, se a pessoa sai, eu estou na roça. Fala, Paty. Peraí, ó, o que você falou aí, né? O restaurante continua com o problema, tá? Só para te orientar aí. Ai, Senhor. Continua, peraí, acho que vai cair a bateria aqui, peraí. Tá, vai. Você É vê, meu muito Deus. importante, só para vocês entenderem um pouco do mercado, né? Tem a Germinar Contrata, né? O Burger King está entrando num sistema de colapso. Todas as lojas do Burger King não tem gente para estar atendendo. Eles estão fechando a loja aqui em São Paulo do Burger King antes do horário de fechamento. Estão impedindo os clientes de entrar porque não tem gente suficientemente para atender. Essa mão de O obra, Meu drive-thru Deus. demora 1 hora para fazer um atendimento do drive-thru, só para vocês entenderem também como é que está colapsado o sistema, porque não se consegue contratar Carla. pessoas jovens para a ação que eles estão pedindo para fazer, que é o chapeiro, É. é o cara que atende, não consegue mais contratar. Então o Burger King está entrando em colapso. O RH do Burger King não está conseguindo contratar e nem as pessoas que contratam, os gerentes das próprias lojas que fazem às vezes as Carla, que contratações, exemplo incrível. não Que tem exemplo gente para incrível. contratar. Está entrando em Nossa, colapso. incrível, incrível. É isso que a gente está falando, né? Lógica extrativista, e aí eu não tenho como. Só que aí, lembra do conflito geracional, que é um problema que a gente vai ter que dar conta? É isso mesmo. Isso daí é um conflito geracional que a geração nova não se Não dispõe a estar quer. fazendo isso. Não quer. Então, o que que vai ser, né, desses estabelecimentos? Ou eles fazem IA, fazem máquinas que fazem esse trabalho e Ou vai redesenha o manter, trabalho, né? ou redesenha o trabalho para as pessoas especiais fazerem esse trabalho para agregar pessoas que possam estar vindo com algum tipo de dificuldade, ou até mesmo pessoas aposentadas que possam estar fazendo esse Isso. trabalho. Então, É. vai se abrir um novo mercado, né, de oportunidades para a geração anterior, né, gerações que estavam com dificuldades para estar indo. E aí não vai ser pessoas com primeiro grau nem segundo grau completo. Muitas pessoas que não têm mais essa condição vão ter oportunidade de estar trabalhando e vai ter que diminuir o grau de conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Então, se eu estou fazendo uma análise disso, a semana faz 15 dias que eu estou fazendo análise disso, porque eu já estou quase entrando em contato com o RH do Burger King Meu para ver se Deus, ele não que quer me incrível. contratar. Carla, incrível. Paty, fala. Muito obrigada, Então, viu, Carla? a escassez da mão de obra, lá no início, quando começou de manhã, fez a apresentação de todo mundo, mas eu trabalho com isso, né? Então eu escuto muitas dores. O que É eu excelente até, percebo. viu? Também uma Hunter top. Obrigada, Dani. E o que eu escuto também é muito RH despreparado, despreparado em todos os sentidos. Não só para fazer o seu posicionamento perante o empresário, porque Perfeito. eu não preciso, eu preciso manter o emprego? Preciso. Mas tem muitos preocupados com cadeira
e desrespeitando muitas regras. O que eu acho assim, eu atendo pessoas a nível Brasil e eu vejo assim que tem muito RH que chega assim, eu falo, nossa, eu não acredito. Tem colegas que eu escuto, sabe, das colegas, e eu fico olhando assim, eu fico pasma, com sentido disso também. Fora a escassez da mão de obra, a gente fala a construção civil, o varejo, né, Nossa, tá aí a Andresa, que não nos deixa mentir. bares, restaurantes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a parte da limpeza, né, e conservação, está escasso, tá? Você O leva apagão, assim né? Apagão da mão de obra. um apagão da mão de obra. Técnicos, manutentores, você não tem no mercado. Você briga para poder disputar. E o que eu percebo assim, o que o empresário precisa rever o conceito dele, o que eu falo muito na empresário, é dividir o seu lucro, fazer metas claras, objetivos claros, percentuais claros. É uma Eles só das eles formas, querem ganhar. sim. Só eles querem ganhar. Então fica a coisa ficando assim, cada dia que passa. Eu escutei em 2014, né, na pós-graduação, que 2030 seria a geração 50, 40, 50, 50 a mais, tá? 50, 60 a mais seria o boom do mercado. Que a gente esperasse que isso iria, Opa, Lelê. que seria o Nossa, quê? vai estar bom para mim, hein, gente. Vai Vai. estar Então, muito bom. hoje, a nossa geração, Fiquei né, Dani? animada. Que a gente tem Nossa, 50 e Paty. mais. Rapaz, agora eu vou de braçada. Chegou minha vez, chegou nossa vez, né? Eu acho que o que o RH também precisa entender, a gente está sentado na cadeira ali no dia a dia. Dani vivenciou isso. E a gente precisa ter braços externos, né, Dani? Sim, precisa ter Porque parceiros de qualidade. Sim. Porque a gente, dentro da estrutura, a gente não vê, não vê. Eu falo assim, por mim, em 2013, aonde foi o primeiro, depois de 23 anos de carteira, foi o primeiro lugar que eu fui mandada embora. Eu precisava usar isso aqui, gente. E eu não sabia. Eu estava errando coisas bobas porque eu precisava usar óculos. Então, você acaba sendo consumido. Então, ou você hoje, eu acho que eu digo assim, no geral, né? Que eu vejo muitas dores de colegas também, colegas sendo consumidas. Mas eu Uhum. preciso contratar externo. Eu tenho que pleitear, eu tenho que ter argumentos para levar isso em pauta e não ficar escondidinho debaixo, atrás da cadeira. O dinheiro ele é importante? Ele é importante. A Dani conhece meu conceito, mas ele é consequência de um bom trabalho. Sim, é Então ele isso. faz parte. Eu acho que É, entra um pouco dessa lógica extrativa da gente ver assim, o erro, a gente aprende com o erro, mas sim, precisa ter precisa, é posicionamento. isso. Mas eu deixo Obrigada, viu, aqui, Paty? as colegas têm sido narcisistas, muitas delas. Encontramos, né, às vezes, essa falta de colaboração até entre os RHs, né? Às vezes é uma área que não é muito unida, a gente não vê muita união, muita partilha, muito, vamos trocar, né? A Paty, ela tem um grupo, aliás, gente, né? Ela tem um grupo de WhatsApp que é só para a galera de RH. É um grupo bem com Quero bastante participar, gente, Paty. Ele é com bem bastante gente, restrito, muito legal, muito ele é bem bacana, restrito, troca best practices, ó. Hoje eu tô, meu Deus, sabe, eu tô vibrando no inglês. ele é É, bem assim, ele é bem assim, ele não deixa fazer muita propaganda, tá? Então, só troca de isso, materiais, ideias são materiais confidenciais. A gente ali compartilha o nosso conhecimento e amplia o nosso conhecimento também, né? legal, ó, coloca lá no grupo assim, marca a parte, fala, eu quero. E aí a parte A insere gente vocês lá, que é muito puxa lá. legal. É muito Isso. interessante e é bastante. Hoje estão com 450. Olha Público, aí, gente, legal. não Obrigada, tem. viu, Pati, pela colaboração. Tá. Gente, então, é isso, né? A gente tem, ninguém aqui está querendo, não estamos querendo
demonizar empresas, nem culpar indivíduos, mas a gente tem que ter um olhar mais sistêmico, né? Além do superficial. E aqui, por que que os benefícios não constroem cultura? Que é o que eu trouxe na questão do fator higiênico e fator motivacional. Benefícios, programas pontuais atuam no nível higiênico do sistema, reduzem sofrimento, mas não produzem engajamento, pertencimento ou sentido. Então, não é que é ruim, é legal, é bom, mas não produz o engajamento que a gente precisa, o pertencimento ou sentido. Aí, até eu coloquei aqui o puff, o pimbolinha, o espacinho ali diferenciado. Benefícios pontuais, como eu falei, reduzem sofrimento, mas precisamos de um redesenho estrutural, né? E aí, essa é a nossa onda, a onda de aproveitar a NR1, aproveitar esse discurso, aproveitar que isso está sendo cogitado, tem uma abertura maior, é o momento de ter uma abertura maior das empresas para propor redesenhos e mudanças sistêmicas, né, que vão gerar esse engajamento, a cultura de bem-estar. E aí eu até trouxe esse hiato que produz cinismo. A empresa fala de cuidado, de people driven, mas o trabalho continua adoecedor. Esse ato, né, essa diferença, esse gap, produz cinismo, um dos maiores preditores de desligamento psicológico, e que às vezes, opa, foi. Oi, o que aconteceu? Aqui. E que às vezes esse cinismo, esse desligamento, a pessoa não pede demissão, ela fica, que é o que a gente já falou, o ghost working, o presenteísmo. Então ela fica, mas ela está desligada psicologicamente. Ela já está com ódio, né? Quem nunca? E aí ela começa internamente a boicotar, a sabotar, e que às vezes é muito difícil de mensurar isso, né? E é uma corrosão da confiança organizacional.